Olá, você está ouvindo o podcast Devocionais em Série Esperança na Aflição, seu devocional no livro de Ruth. Uma senhora casamenteira. Ruth, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Certo dia, Noemi disse a Ruth: Minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Esse Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, é nosso parente próximo. Hoje à noite ele estará na eira onde se debulha a cevada. Faça o que lhe direi. Tome banho, perfume-se e vista sua melhor roupa. Depois, vá até lá, mas não deixe que Boaz a veja enquanto ele não estiver terminado de comer e beber. Repare bem no lugar onde ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. E ele lhe dirá o que fazer. Farei tudo o que você disse, respondeu Ruth. A imaginação de uma dama é muito lépida. Pula de admiração ao amor e do amor ao matrimônio num instante. Essas palavras, ditas por uma personagem do romance de Jane Austen, Orgulho e Preconceito, podem descrever bem o que se passou na mente de Noemi, depois que Ruth lhe contou tudo sobre como foi o seu primeiro dia de trabalho e seu encontro na eira com Boaz. Certamente, sua imaginação criou asas e logo ela vislumbrou a possibilidade de encontrar um bom casamento para sua nora. Encontrar um bom casamento é ainda o propósito de muitos homens e mulheres. Se você for parar para ouvir, quantas não são as histórias de amor que aquecem o coração de jovens e que os fazem suspirar por um verdadeiro amor em sua vida? Ainda mais nos dias atuais, no advento dos aplicativos de relacionamento como Tinder, Happn, Amor Cristão, em que os romances de Hollywood, das princesas da Disney, endossam essa dramática busca pelo cônjuge ideal. Contudo, por mais que essas histórias chamem a nossa atenção, por causa de sua beleza e ingenuidade, muitas vezes as histórias reais podem não terminar do jeito que gostaríamos. Vivemos num mundo caído, onde há pessoas com más intenções, onde o pecado existe e faz até mesmo as melhores histórias de amor não terem um final feliz. Se pararmos para pensar direito, procurar um bom casamento é um risco que estamos nos colocando, sabendo que nosso coração pode ser enganado, traído, machucado. Mesmo assim, quantos são os que estão dispostos a se arriscar? Afinal, as possibilidades de um bom casamento também são reais e a alegria de se vivê-lo é maravilhosa. Desfrutar do companheirismo, lealdade, de momentos simples compartilhados, como cozinhar juntos, namorar no friozinho, criar os filhos, passar hora conversando sobre diversos assuntos. J.R.R. Tolkien, ao escrever uma carta com conselhos sobre a vida amorosa e familiar ao seu filho, o encoraja a buscar o matrimônio, dizendo: Da escuridão da minha vida, tão frustrada, coloco diante de você a única grande coisa para se amar sobre a terra, o sagrado sacramento, ou seja, o casamento. Nele você encontra romance, glória, honra, fidelidade e o verdadeiro caminho de todos os seus amores sobre a terra. E mais do que isso, a morte, pelo paradoxo divino que encerra a vida e exige a renúncia de tudo, e ainda assim pelo gosto ou antegosto, somente do qual o que você procura em seus relacionamentos terrestres, amor, fidelidade, alegria, pode ser mantido ou aceitar aquele aspecto. Se para nós hoje pode ser arriscado buscar um bom casamento, imagine nos dias de Ruth.
As condições para as mulheres já eram bem limitadas nos dias antigos, comparado aos dias de hoje, e ainda mais nos dias dos juízes, em que mesmo os israelitas não eram confiáveis, pois cada um andava segundo o seu próprio coração. Noemi se preocupava com o bem-estar de sua nora, queria lhe prover segurança e descanso. De fato, ela expressou essa mesma preocupação quando despediu suas duas noras com uma bênção de Deus no caminho de Moabe para Belém. Contudo, amargurada pela perda dos filhos e do marido, ela despediu suas noras, dizendo para que elas encontrassem um marido junto de suas famílias, pois ela mesma não poderia prover isso a elas. Agora, a sua situação é diferente. Quando estava amargurada, Noemi não conseguiu ver a mão providente de Deus em sua vida. Mesmo quando Ruth devotou a ela verdadeiro amor, prometendo ir com ela onde quer que ela fosse, que morreria junto dela. Noemi não conseguiu enxergar o cuidado de Deus lhe dando uma pessoa para cuidar dela e que também lhe proveria suas necessidades. É certo dizer que, passada a tristeza do luto, e vendo que Deus abençoara a expedição de sua nora à eira de Boaz, Noemi mostra uma outra postura quanto aos acontecimentos de sua vida, demonstrando um verdadeiro arrependimento. Ian Duguid, em seu comentário sobre o livro de Ruth, assevera que o arrependimento inevitavelmente tira nossa atenção de nós mesmos e a direciona para os outros. A amargura nos leva para dentro de nós numa depressão ensimesmada, enquanto o verdadeiro arrependimento nos capacita e nos motiva a começar a servir às necessidades de outras pessoas. Assim, Noemi agora se via responsável por prover a Ruth aquilo que ela desejou quando a despediu no caminho de Belém, dizendo: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim, que o Senhor as abençoe com segurança de um novo casamento. Sendo uma mulher perspicaz, ela viu que Boaz seria um ótimo partido para sua nora, que proveria a ambas descanso e proteção. Além de ser um homem piedoso, Boaz era o parente que tinha condições legais, segundo as leis de Deus descritas em Levítico, para assumir a responsabilidade pelo resgate das terras de seu falecido marido Elimeleque, bem como do cuidado que ela mesma precisava. Descanso e proteção são qualidades importantes para um matrimônio. Era em especial para as mulheres e continua sendo até hoje tanto para mulheres quanto para homens. Muitos hoje veem o matrimônio como uma instituição falida, como um empecilho para aqueles que desejam um estilo de vida mais liberal. Muitos fazem de seu casamento um verdadeiro campo de guerra, pois ambos os cônjuges não estão dispostos a prover descanso e proteção. Especialmente no que diz respeito à figura do marido. Duas qualidades vitais de um marido que ama sua esposa é prover-lhe o descanso e segurança em seus braços, sendo carinhoso com ela, cuidando dela como cuida de si mesmo, provendo suas necessidades físicas e emocionais. Dentre as muitas características que as moças solteiras buscam em um homem, que tal acrescentar essas que são salutares? Descanso e segurança associadas à verdadeira piedade? Boaz provou certamente ser capaz de lhe prover essas coisas quando tratou Ruth com bondade e generosidade na sua eira. Por isso, Boaz tipifica Jesus Cristo, o nosso resgatador, que tem nos provido descanso e segurança por meio de sua obra salvadora em nossa vida, nos protegendo do mal e trazendo descanso à nossa alma aflita por meio de seu Espírito. Tendo isso em mente, Noemi então bolou um plano. Um plano um pouco estranho para nós, eu confesso. Os versículos 2 a 4 nos contam o que para uns poderia ser uma ideia um tanto descabida. Noemi disse a Ruth que Boaz estaria na eira aquela noite trabalhando até tarde.
Na verdade, ele dormiria por lá e certamente estaria sozinho. Noemi pede a Ruth para se banhar, ungir o seu corpo com aqueles óleos perfumosos e vestir sua roupa mais bonita e descer sorrateiramente até a ilha onde Boaz trabalhava. Lá ela esperaria que Boaz comesse, bebesse e fosse logo então adormecesse, e então lhe descobriria os pés e deitaria-se ao seu lado. Muitos comentaristas discutem sobre esse plano de Noemi. Alguns o veem de forma positiva, entendendo que era uma forma de chamar a atenção de um homem que poderia assumir a responsabilidade para com Ruth. Outros o veem de forma negativa, dizendo que Noemi estava imitando o famigerado plano das filhas de Ló, ancestrais do povo moabita, portanto também de Ruth, para seduzir que foi seduzir o pai e deitar-se com ele, para prover então descendentes a elas. O fato é que este era um plano ousado, e Ruth mais uma vez correria riscos. Risco de ser tomada sexualmente, de ser rejeitada ou mesmo difamada em toda Belém. No entanto, parece-me bem que Noemi confiava bastante no caráter de Boaz. Por isso mandou que Ruth lhe fizesse essa proposta, esse propor em casamento tão inusitado para a época, em uma hora que ninguém estivesse perto. Como afirma Emílio Garófalo em sua obra As Boas Novas em Ruth, Redenção nos Campos do Senhor, vejamos melhor a ideia de Noemi para entender mais sobre a proposta. Como é o plano? Boaz dormiria na eira, fora da cidade, local onde estariam sendo tratados os grãos. Talvez fosse um tanto longe da cidade e fosse necessário ficar por lá para proteger a sua colheita. A ideia de Noemi é simples. Vá para lá, descubra os pés dele e veja o que ele diz. Deite perto dele e descubra os pés. Mas por que descobrir os pés? Qual o significado cultural dessa prática estranha? Na verdade, a explicação mais adequada é que assim ele acabaria acordando com um friozinho nos pés e veria Ruth ao seu lado. De fato, as instruções que Noemi deu a Ruth são extremamente ambíguas, como afirma Dugard. No entanto, de alguma forma, ela cria que a providente mão de Deus iria dirigir a situação e guardar a vida de Ruth de um mal maior. E parece-me que Ruth também confiava em sua sogra, pois respondeu a ela que faria tudo quanto ela lhe dissesse. O que acontecerá então? Será que Boaz veria isso com bons olhos? Será que ele aceitaria a proposta indevida de casamento de uma mulher estrangeira? O que será dessa história? Ao olharmos para esses versículos, podemos ainda nos indagar sobre até que ponto o homem pode realmente mudar a sua situação. Afinal, as atitudes do homem podem mudar tudo aquilo que já está determinado por Deus? Não estaria Noemi querendo dar uma mãozinha para Deus? Não seria melhor aguardar e deixar acontecer naturalmente, como diz aquela velha canção? Essas perguntas podem parecer simples, mas dizem respeito a aspectos profundos da nossa percepção da realidade. É bom entendermos que Deus não reprova que os homens façam planos, mas que os submeta à sua vontade. E que as atitudes dos homens não são mais que os planos de Deus sendo levados a cabo, de forma que seus propósitos perfeitos sejam alcançados para o bem do seu povo e o seu nome seja glorificado em toda a terra. Quanto ao plano de Noemi, você já pode saber o que aconteceu, mas é só quando chegar ao final da história que você vai entender a história direito. Seja paciente. Conforta no saber que Deus tem o controle de todas as coisas e que o homem planeja o que quer e que seus planos só se concretizam se estes planos forem os planos de Deus. Que Deus assim o abençoe neste dia.
Você ouviu o podcast Devocionais em Série Esperança na Aflição, seu devocional no livro de Ruth.